Eu ainda consigo ouvir a vozinha dele tremendo quando fecho os olhos. Vó, não podemos voltar para casa. Eu ouvi a mamãe planejando algo ruim para nós. Naquele dia, eu tinha acabado de deixar a minha nora, a Carla, no aeroporto de Confins. Era final de tarde, o céu meio nublado, e eu estava mais preocupada com o trânsito na volta do que com qualquer outra coisa. Ela viajava a trabalho, como sempre fazia questão de repetir, como se fosse mais importante do que todo mundo ali. Eu só queria chegar em casa, fazer o jantar do meu neto e deitar as minhas pernas cansadas no sofá. Eu liguei o carro, ajeitei o espelhinho e perguntei, rindo: "Ué, menino, por que não vamos para casa? Sua cama tá lá te esperando." Foi quando ele se inclinou para o meu lado, os olhos castanhos arregalados, e sussurrou: "Vó, por favor, só acredita em mim. A mamãe falou no telefone que hoje à noite ia ser o fim da gente. Eu ouvi. Ela falou de fogo, vó, e de seguro. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar." Na hora, um arrepio subiu pela minha nuca. Eu tenho 68 anos. Não sou nenhuma menina impressionável, mas também não sou burra. Conheço a Carla há mais de uma década. Sei como ela olha para mim quando pensa que eu não estou vendo. Sei como ela suspira toda vez que lembra que a casa onde moramos está no meu nome, não no dela, nem no do meu filho, o Rafael. "Como assim, filho? Você ouviu o que exatamente?" Ele apertou o cinto, como se estivesse querendo se esconder dentro dele. "Ela falou com um homem. Disse que hoje era o dia certo porque você tinha levado o carro para revisão ontem e ninguém ia desconfiar se explodisse, vó. Ela falou que o seguro ia resolver tudo e que a gente não ia sentir nada, que ia ser rápido. Mas ela falou também que você é teimosa, que era para garantir." Meu coração começou a bater forte. Tão forte que eu achei que ele pudesse escutar. Por um segundo, eu quis acreditar que ele tinha entendido tudo errado. Mas uma coisa me parou. A palavra seguro. A Carla não conhece essa palavra por acaso. Nos últimos meses, ela vivia com papelada na mão, falando de planejamento, de pensar no futuro, de não deixar nada ao acaso. Eu achei que fosse mais uma mania de controle dela. Agora, aquilo voltava como um soco. Em vez de pegar a avenida para o nosso bairro, eu entrei à direita, estacionando num canto mais afastado de um posto de gasolina. "Vó, por que parou aqui?" "Porque se tiver alguém esperando a gente lá, vai estranhar se demorarmos demais. E eu quero ver quem é que estranha", respondi, tentando não deixá-lo sentir o pânico na minha voz. Comprei um refrigerante para ele e um café para mim. Mandei mensagem para o Rafael: "Chegando em casa daqui a pouco. Tudo bem por aí?" Ele visualizou na hora, mas não respondeu. Não era do costume dele. Meu filho sempre me respondia com um áudio, nem que fosse dizendo: "Tá tudo certo, mãe." O silêncio dele queimou no meu peito. Esperei uns 10 minutos, olhando o relógio do painel do carro, olhando para a estrada como se ela fosse me dar alguma resposta. Foi aí que eu tive a ideia que mudaria tudo. Decidi dar a volta pelo quarteirão de casa, sem entrar na rua. Da esquina, dava para ver o nosso portão e parte da garagem. "Segura firme, meu amor. A gente só vai dar uma voltinha, tá?" Ele assentiu, abraçando o cinto com força. Quando dobrei na rua de trás, estacionei o carro escondido, atrás de um caminhão parado. De onde eu estava, dava para ver uma parte da fachada da minha casa. Reconheci de imediato o portão branco, o muro baixo com as plantas que eu mesma cuidava. E foi ali, com as mãos tremendo no volante, que eu congelei. Quando eu vi 2 homens parados em frente ao meu portão. Eles não eram da vizinhança. Um deles estava com um boné escuro e uma mochila grande nas costas. O outro mexia no celular, olhando para a rua com impaciência, como quem espera um horário marcado. Um terceiro carro passou devagar, o vidro da frente abaixado. Eu não conseguia ver o rosto de quem estava dirigindo, mas vi a mão acenando discretamente. Um dos homens aproximou-se do portão como se fosse entrar. Senti o estômago embrulhar. Eu conhecia aquele gesto. Era o jeito de quem já tinha a chave. Meu neto sussurrou, quase sem voz: "Vó, essa mochila
é igual à do homem com quem a mamãe falou ontem no portão. Naquele instante, eu entendi que, se eu tivesse voltado para casa direto do aeroporto, como sempre fazia, eu e o meu neto estaríamos entrando junto com eles. E de repente, o pensamento mais terrível se formou na minha cabeça. E se o meu próprio filho soubesse de tudo? Eu não podia simplesmente ligar para a polícia e dizer: "Oi, meu neto acha que a mãe tentou matar a gente, tem 2 homens estranhos na porta de casa." Eles iam rir de mim, dizer que era paranoia de idosa, que eu estava impressionada. E se eu ligasse para o Rafael? E se ele estivesse do lado dela? Fiquei observando, com o coração preso na garganta. Os 2 homens entraram pelo portão como quem já sabia o caminho. Um deles tirou da mochila algo que parecia uma garrafa grande, embrulhada em saco preto. O outro foi direto em direção à lateral da casa, onde fica a lavanderia e o botijão de gás. "Vó, eu tô com medo", meu neto murmurou, com os olhos cheios d'água. "Eu também tô, meu amor. Mas medo não significa que a gente vai ficar parado." Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o 190. Minha voz falhou na primeira tentativa. Na segunda, contei o essencial: que havia 2 homens estranhos dentro do meu quintal, que eu não estava em casa, que suspeitava de algo grave. Não falei nada de plano de morte de seguro. Eu sabia que, se começasse por aí, iam achar que eu estava inventando. A atendente disse que ia mandar uma viatura assim que possível. Eu sabia o que isso queria dizer. Olhei para a casa de novo. Não dava para ouvir nada, mas eu conhecia cada canto daquele lugar. Quase conseguia imaginar os passos deles atravessando a cozinha, passando pelo corredor, indo em direção ao quarto onde eu dormia. Meus joelhos amoleceram. "Vó, eles vão roubar a nossa casa?" "Se fosse só isso, eu até deixava", respondi amarga. "Mas não é, filho, não é." Ficamos ali, encolhidos dentro do carro. O cheiro de gasolina do caminhão ao lado parecia se misturar com o cheiro do meu próprio medo. Segundos viraram minutos. Eu quase desliguei o carro para não chamar atenção, mas o silêncio do motor desligado me dava a sensação de estar presa. Deixei ligado, pronta para arrancar se algo desse errado. Então, como num pesadelo lento, eu vi uma pequena fumaça saindo da lateral da casa. Primeiro, uma fumacinha tímida, quase invisível. Depois, uma nuvem mais densa, cinzenta. Meu coração disparou. "Vó, tá saindo fumaça." Ele apontou com o dedo. A fumaça rapidamente se transformou em pequenas chamas visíveis pela janela da lavanderia. Em menos de 1 minuto, ouvi um barulho seco, como se algo tivesse estourado lá dentro. Eu apertei a mão do meu neto. "Olha para mim. A gente não vai morrer hoje. Você tá ouvindo?" "Hoje não." A sirene da viatura começou a se aproximar, ainda distante. Os 2 homens apareceram de novo no portão, apressados, olhando para os lados. Um deles parecia irritado, gesticulando. O outro entregou algo, talvez dinheiro. Eles se separaram. Um saiu a pé, descendo a rua, o outro entrou num carro estacionado mais à frente. A viatura dobrou a esquina quase ao mesmo tempo em que as primeiras labaredas engoliam a janela da cozinha. A cena era tão absurda que por 1 segundo eu não sabia se chorava de desespero ou de alívio. Se eu estivesse lá dentro, se ele estivesse lá dentro... A polícia bateu no portão, gritou, chamou. Como ninguém respondeu, logo chegaram os bombeiros, chamados pelos vizinhos. Eu via gente saindo nas janelas, apontando, comentando. O fogo se espalhava rápido, lambendo o telhado, cuspindo faíscas. Meu neto começou a chorar de verdade. "Minha cama, vó, meus brinquedos. Eu compro tudo de novo, meu amor. O que eu não posso comprar é você." Eu abracei aquele corpinho pequeno com tanta força que meus braços doeram. Ali, dentro do carro, escondidos atrás de um caminhão, nós assistimos a nossa casa pegar fogo. Mas o que queimava dentro de mim não eram móveis nem roupas. Era a certeza de que aquilo não era um acidente. Algum tempo depois, meu celular tocou. Era o Rafael. Respirei fundo antes de atender. "Mãe, a senhora tá bem? Eu tô aqui na porta de casa, tem bombeiro, polícia. Disseram que a casa estava pegando fogo. Onde a senhora tá?" O tom dele era de pânico verdadeiro, ou ele era um ator muito melhor do que eu imaginava. "Eu tô com o seu filho. A gente saiu para resolver uma coisa e, graças a Deus, não estava em casa." "Graças a Deus mesmo, mãe. Meu Deus, e agora?
A senhora tá onde? Eu vou aí, eu poderia ter dito. Poderia ter contado ali mesmo que eu tinha visto 2 homens entrando, que o seu filho tinha me avisado do plano da mãe. Mas alguma coisa me segurou. Eu precisava ter certeza de qual lado o meu filho estava. Não vem agora. Eu vou ligar para você quando as coisas acalmarem, respondi seca. Desliguei e olhei para o meu neto. Ele fungava, ainda soluçando. Vó, o papai sabia? Aquela pergunta cortou mais fundo do que o fogo. Eu não sei, meu bem, mas eu prometo que vou descobrir. E quando eu descobrir, ninguém mais vai poder fazer mal para você. Naquela noite, quando finalmente saímos do carro e fomos para a casa de uma vizinha, eu sabia que não tinha perdido só a casa. Eu tinha perdido a ilusão de que família é sempre sinônimo de proteção. E ao mesmo tempo, ganhei outra coisa, um propósito. Eu ia descobrir a verdade. E quando descobrisse, ninguém ia imaginar o que uma velha de 68 anos seria capaz de fazer para proteger o neto que a salvou da morte. Passei a primeira noite depois do incêndio no sofá da Dona Lourdes, a vizinha da frente. Ela é do tipo que fala alto, se mete na vida de todo mundo, mas tem um coração que não cabe no peito. Me trouxe cobertor, café, pão com manteiga, mas nada descia. O que apertava minha garganta não era fome. Era a raiva misturada com medo. Meu neto dormia encolhido na poltrona, agarrado a um ursinho chamuscado que uma vizinha achou perto do portão. De vez em quando, ele gemia e se mexia, como se estivesse fugindo de alguma coisa até dentro do sonho. Eu sentava ao lado e fazia carinho em seu cabelo, repetindo para mim mesma: ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. De manhã, o Rafael apareceu. Olhos vermelhos, cheiro de fumaça na roupa, como se tivesse passado a noite inteira rodando em volta das cinzas da casa. Ele me abraçou forte, abraçou o filho, agradeceu 1000 vezes a Deus por a gente não estar lá dentro. Se vocês estivessem em casa... Meu Deus, mãe, eu não sei nem o que seria de mim. Pois é, né, Rafael? Ainda bem que a gente saiu de última hora, respondi, olhando bem dentro dos olhos dele. Eu conheço esse menino desde que ele nasceu. Sei quando ele está mentindo, sei quando está escondendo alguma coisa. E naquele momento, o que eu vi nos olhos dele não foi culpa, foi medo, como se ele estivesse apavorado com algo que ainda não tinha acontecido. Os dias seguintes foram um turbilhão de gente. Policial querendo depoimento, perito tirando foto do que sobrou, vizinho curioso trazendo opinião que ninguém pediu. Eu contei a versão que sabia que eles iam acreditar, ouvi barulho. Tinha saído com meu neto. Quando voltei, a casa estava pegando fogo. Não falei dos 2 homens, nem da conversa sobre seguro. Não ainda. À noite, quando as coisas acalmaram, eu chamei o Rafael para conversar na cozinha da Dona Lourdes. Só nós 2. Rafael, me fala uma coisa. Você sabia que a Carla tinha feito seguro da casa? Ele engasgou com o café. Seguro? Que seguro, mãe? Nem sabia que isso existia para o nosso tipo de casa. Engraçado, porque mês passado eu vi um envelope com logo de seguradora na gaveta do rack, com seu nome junto com o da Carla. E como a casa é minha, eu estranhei. Você não estranhou, não? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Longos demais. Mãe, a Carla cuida dessas coisas. Eu assino o que ela manda, a senhora sabe. Eu trabalho o dia todo, não tenho cabeça para burocracia. Era a mesma desculpa de sempre. Mas agora ela vinha com um peso diferente. Eu me lembrei das conversas que ouvia pela metade. A Carla reclamando que não aguentava mais morar de favor, que não era justo uma aposentada mandar na casa toda, que, se pelo menos essa casa fosse nossa, os planos andariam. Rafael, eu vou ser bem direta. O seu filho me disse que ouviu a mãe falando sobre fogo, falando que hoje à noite ia ser o fim da gente, falando de seguro. Eu acho que isso não foi um curto-circuito. Ele empalideceu. Ele falou isso? O Lucas falou isso? Falou, e eu acredito nele. Agora eu quero saber, eu posso acreditar em você? Ele começou a suar, mesmo com o clima fresco da manhã. Passou a mão no rosto, levantou, andou até a pia, voltou. Era o menino que eu criei, dividido em 1000 pedaços na minha frente. Mãe, eu juro pela minha vida. Eu nunca quis que nada acontecesse com a senhora. Nunca. Eu só assinei uns papéis.
A Carla disse que era para a segurança da família, que se acontecesse qualquer coisa, a gente não ficaria sem ter onde morar. Eu não pensei em outra coisa, eu juro. Eu nunca imaginei o que exatamente ela te pediu para assinar, Rafael. Eu não lembro de tudo. Ela falou que era seguro residencial, falou de indenização, falou que se um dia a senhora não estivesse mais aqui, a casa automaticamente passaria para a gente, e que era melhor já deixar tudo preparado. Cada palavra dele era como um prego sendo martelado no meu peito. E você achou normal ela falar de quando eu não estivesse mais aqui? Ah, mãe, a gente fala disso como quem fala de futuro. A senhora já tem quase 70 anos. Ali, uma parte de mim quebrou. Eu olhei para aquele homem, meu filho, e percebi que, em algum momento, ele começou a me enxergar como algo que podia ser substituído em papel, como um nome que muda de linha no cartório. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Se ontem, em vez de sair com o seu filho, eu tivesse ficado em casa e eu tivesse morrido no meio daquele fogo, quem ia receber o dinheiro? Ele demorou para responder, e esse silêncio valeu mais do que qualquer palavra. A senhora está sugerindo que a Carla? Eu não estou sugerindo nada. Eu estou te contando o que eu vi, o que eu ouvi e o que o seu filho ouviu. E estou te avisando, eu vou atrás da verdade, com você ou sem você. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Mãe, me dá um tempo, eu preciso pensar. Quando ele saiu, deixando o café pela metade, eu respirei fundo. Eu sabia que dali para frente eu não podia mais ser apenas mãe. Tinha que ser outra coisa. Uma mulher que, mesmo velha, não ia aceitar ser queimada como um papel inútil. Naquela noite, quando eu deitava no colchão improvisado na sala da Dona Lourdes, o Lucas veio se enfiar debaixo do meu cobertor. Vó, eu posso te contar uma coisa que eu não contei pro papai? Pode, meu amor. Pode me contar tudo. Eu gravei, vó. Quando a mamãe falava no telefone, eu fiz um vídeo escondido com o celular. Só que eu não sei se deu para ouvir direito. Eu me virei para olhar para ele sentindo um misto de horror e gratidão. Você ainda tem esse vídeo? Tenho. Tá no meu tablet. Eu fiquei com medo de apagar. Naquele momento eu soube. Eu tinha mais do que um medo, mais do que uma suspeita. Eu tinha uma pista, uma prova. E com isso, a chance de transformar a minha dor em algo muito maior do que só sobrevivência. Eu nunca fui boa com tecnologia. Até hoje, para mim, botão demais na tela já é motivo para eu achar que vou explodir o aparelho. Mas, naquela tarde, quando o Lucas sentou ao meu lado com o tablet na mão, eu me senti como se estivesse prestes a abrir uma porta que ia mudar tudo. Tá aqui, vó. Foi no dia em que a mamãe brigou com o papai na cozinha. Eu fingi que estava jogando e deixei o tablet em cima da mesa, gravando. Por que você fez isso, meu amor? Ele encolheu os ombros sem olhar para mim. Porque eu fiquei com medo, vó. Ela estava falando umas coisas. Eu achava que ninguém ia acreditar em mim. Eu respirei fundo, segurei o tablet com as duas mãos, como se fosse algo sagrado. Ele apertou o play. O vídeo era escuro, mostrava só o tampo da mesa, um pedaço do armário, um canto da geladeira. Mas o importante não era o que aparecia. Era o que se ouvia. Primeiro, a voz do Rafael, irritado. Carla, você tá indo longe demais com essas coisas. Eu não quero falar disso. Depois, a voz dela, fria, controlada. Longe demais é viver a vida inteira num lugar que não é nosso, dependendo de uma aposentada. Eu não casei para viver de favor na casa da sua mãe, Rafael. A gente tem um filho. A gente merece segurança. Ele suspirou. Eu sei, mas tem outra forma. A minha mãe não é um obstáculo. Ela é minha mãe. Ela é um obstáculo, sim. Enquanto esse papel estiver no nome dela, tudo o que a gente faz depende do humor dela. Você acha bonito ter que pedir permissão para a idosa para comprar cortina nova? Eu senti o sangue esquentando nas veias. Não era sobre cortina. Nunca foi. A gravação continuava. Você falou com aquele cara do seguro hoje? O Rafael perguntou desconfiado. Falei, e ele foi bem claro. Sem um evento inesperado, nada muda. Com um acidente, a indenização resolve tudo. A gente quita as dívidas, compra uma casa do nosso jeito, recomeça a vida. É simples. Acidente. Que tipo de acidente, Carla? Incêndio é o mais comum. Rápido, limpo,
Ninguém pergunta muita coisa se tiver fiação velha, fogão antigo. A casa da sua mãe é perfeita para isso. Antiga, cheia de gambiarra, parece até que ela pediu. Eu apertei o tablet com tanta força que meus dedos doeram. O Lucas me olhou assustado. Vó, tá doendo? Tá, mas não é na mão, não. A gravação ficou alguns segundos em silêncio, só com o som do relógio de parede ao fundo. Depois, o Rafael voltou a falar com a voz trêmula. Você tá falando sério? Tá falando de matar minha mãe, é isso? Eu não falei matar. Quem tá falando isso é você. Eu só disse que se um acidente acontecer, a nossa vida finalmente anda. E outra, quem te disse que ela precisa estar dentro da casa? Você falou que era o fim da gente, Carla. Figura de linguagem, Rafael. Para de dramatizar. O importante é o dinheiro cair. E se for para resolver nossa vida, às vezes alguém tem que sair de cena. É a lei da sobrevivência. Eu pausei ali. Era o suficiente. O suficiente para entender que para ela eu não era sogra. Eu era alguém que podia sair de cena. O áudio continua, vó, o Lucas murmurou. Eu sei, meu bem. Mas isso já diz tudo o que eu precisava ouvir. Ainda assim, dei play de novo. Eu precisava ouvir até o fim, nem que fosse para ter certeza da extensão da covardia. E o nosso filho, Carla? O Rafael insistiu. Você tá esquecendo do Lucas? Se a casa pega fogo com ele lá dentro? Por isso que a gente escolhe o dia certo, Rafael. Dia em que ele esteja com a sua mãe na rua ou dormindo na casa de alguém, sei lá. Mas com o tempo você vai ver. Ele se acostuma. Criança se adapta. Melhor ter um pai com uma casa boa do que uma infância inteira num lugar caindo aos pedaços. Eu sentei devagar, como se alguém tivesse acabado de me dar uma rasteira. Então não era só sobre mim. Era sobre ele também. Ela estava disposta a arriscar o próprio filho em nome de uma casa nova, de uma vida sob medida. Quando a gravação terminou, eu fiquei em silêncio por longos minutos. O Lucas não dizia nada, só me observava com aqueles olhos grandes, esperando uma reação. Vó, eu fiz errado? Ele perguntou finalmente. Fez certo demais, meu amor. Você salvou a nossa vida. E agora, com isso aqui, você vai salvar muito mais coisa. Ele se aconchegou no meu colo e eu beijei o topo da cabeça dele. Enquanto isso, minha cabeça trabalhava. Eu sabia que aquilo era uma prova poderosa, mas também sabia como o mundo trata a palavra de uma mulher velha contra a de gente mais nova, bem vestida, com fala mansa. Eu ia precisar de mais, de estratégia e de coragem. Naquele mesmo dia, fui até a delegacia e pedi para falar com a delegada que cuida do caso do incêndio. Mostrei o tablet. Expliquei que meu neto tinha gravado sem querer, que eu só tinha ouvido agora. Ela pediu para ouvir sozinha, com calma. Ficou séria, anotando coisas, pausando, voltando. Dona Marta, isso é muito grave, ela disse me olhando nos olhos. Grave a quase morrer queimada dentro da própria casa, doutora. Eu entendo. A senhora me autoriza a copiar esse vídeo? Isso aqui pode mudar completamente a investigação. Eu autorizei. Saí da delegacia com as pernas bambas, mas com algo novo no peito. A sensação de que eu não estava mais lutando sozinha. Só que eu também sabia que, a partir daquele momento, a Carla e talvez até o meu filho iam perceber que o plano tinha dado errado. E gente que é capaz de planejar um incêndio também é capaz de muita coisa para se livrar de culpa. Quando cheguei de volta à casa da Dona Lourdes, encontrei o Rafael sentado no portão, com a cara nas mãos. Mãe, a delegada me ligou. Disse que a senhora levou um vídeo para ela. A Carla tá furiosa. Disse que é armação, que vai te processar por calúnia. Eu parei na calçada, olhei bem para ele e senti algo dentro de mim se alinhar. Se é armação, Rafael, por que você tá com essa cara de quem foi pego fazendo coisa errada? Ele não respondeu. E ali eu entendi. A partir daquele dia, eu não era mais só mãe e sogra. Eu era a mulher que ia levá-los até o fim das próprias escolhas. Nos dias seguintes, a casa da Dona Lourdes virou meu quartel-general. A sala simples dela tinha se transformado em um misto de abrigo e sala de guerra. Em cima da mesa de centro, pilhas de papel, cópias do boletim de ocorrência, laudo preliminar dos bombeiros, contratos que eu consegui recuperar da gaveta do rack chamuscado. Alguém tinha esquecido de levar tudo. O Lucas desenhava no canto, quieto, mas de ouvido ligado em tudo.
De vez em quando, ele levantava a cabeça, como se estivesse checando se eu ainda estava ali. Eu estava. E não ia a lugar nenhum. A delegada me ligava com frequência, pedindo mais detalhes. O laudo inicial já apontava que o incêndio provavelmente não tinha sido acidental. Havia vestígios de produto inflamável perto do botijão e da porta da cozinha. Com a gravação, a hipótese de crime ganhava corpo. A Carla tentou se antecipar. Mandou mensagens, áudios, me chamando de louca, dizendo que eu estava destruindo a própria família por ciúme de sogra. Chegou a dizer que eu estava manipulando o Lucas, colocando o próprio filho contra a mãe. Eu ouvi tudo em silêncio. Depois, encaminhei cada áudio para a delegada. Uma tarde, chamei o Rafael para mais uma conversa. Ele veio, desconfiado, sentado na ponta do sofá da Dona Lourdes como um aluno chamado na coordenação. Rafael, eu vou ser direta de novo. A polícia já tem o áudio. O laudo do incêndio também não bate com o acidente. Agora é questão de tempo até isso virar processo sério. Eu quero saber de uma coisa. Você tá comigo ou com ela? Mãe, não é assim. Eu tô no meio. Ela é minha mulher, a mãe do meu filho. A senhora é minha mãe. Eu não perguntei quem a gente é um do outro. Perguntei de que lado você vai ficar quando a verdade vier inteira. Ele baixou os olhos. Eu nunca quis que a senhora morresse. Nunca. Eu achei que era exagero dela, que essas coisas de seguro nunca dão em nada. Eu fui covarde, eu sei. Mas eu não acendi fogo em lugar nenhum, mãe. Às vezes, quem não impede também é culpado, Rafael. Respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. Eu sabia que por dentro ele estava desmoronando, mas eu também sabia que pela primeira vez ele ia precisar ser homem não só para se declarar pai e marido, mas para encarar as consequências de deixar outra pessoa decidir quem merece viver. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Eu, que sempre fui chamada de velha boazinha, me vi de repente estudando leis, prazos, direitos. Procurei a Defensoria Pública. Contei tudo para a advogada que me atendeu. Ela me ouviu com atenção, sem aquele olhar de condescendência que eu já tinha sentido em outros lugares. Dona Marta, a senhora tem mais coragem do que muita gente jovem por aí. Com esse áudio e o laudo, há elementos, sim, para pedir a abertura de investigação por tentativa de homicídio e até de pedir medidas protetivas para o seu neto. Eu posso tirar a guarda dele da mãe? Perguntei, a voz embargada. Não é simples, mas é possível, principalmente se ficar demonstrado que o ambiente com ela representa risco. Aquela palavra, risco, ecoou na minha cabeça. Eu lembrei de todas as vezes em que o Lucas se encolheu quando a mãe levantou a voz. De todas as vezes em que ele pediu para dormir no meu quarto porque a mamãe tá estranha hoje. Eu tinha fingido não ver, me convencido de que era só fase. Agora tudo se alinhava como um filme que finalmente mostrava os bastidores. Comecei a registrar tudo. Cada mensagem da Carla, cada ligação estranha do Rafael, cada comentário dos vizinhos sobre homens desconhecidos rondando a rua nos dias anteriores ao incêndio. Eu podia ser velha, mas não era burra. A memória talvez falhe às vezes para o que comi ontem, mas não esquece quem tentou me apagar do mapa. Um dia, a Carla resolveu me enfrentar pessoalmente. Apareceu na porta da Dona Lourdes, maquiagem impecável, salto alto, um cheiro forte de perfume caro que invadiu a casa. Eu posso falar com a senhora a sós? Ela perguntou, forçando um sorriso. Não, pode falar na frente da Lourdes e do meu neto. Aqui ninguém tem nada a esconder, respondi. Ela fechou o sorriso. Tá bem, então eu vou ser clara. Isso tudo é um exagero, um mal-entendido. Eu já falei pro Rafael que aquela gravação foi tirada de contexto. Eu estava nervosa, falei coisas sem pensar. O seguro era só uma proteção. A senhora está transformando isso num circo e vai acabar perdendo o pouco que tem. A nossa família. Família não planeja incêndio, respondi. E contexto nenhum justifica falar que a vida anda mais fácil se alguém sair de cena. O olhar dela endureceu. Por um segundo, eu vi a mulher por trás das unhas feitas e do blazer alinhado. Fria, calculista.
A senhora acha mesmo que alguém vai acreditar em um menino de 8 anos e numa velha que perdeu tudo contra mim? Eu trabalho, tenho nome limpo, tenho amigos influentes. A senhora vai passar vergonha, dona Marta. Vai ser conhecida como a velha paranoica que inventou uma novela na cabeça. Pode ser, respondi. Mas, se eu tiver que passar vergonha para salvar o meu neto e impedir que a senhora coloque a mão no que é meu, eu passo rindo. Ela respirou fundo, ajustou a bolsa no ombro e se aproximou, baixando o tom. A senhora ainda pode voltar atrás. Se retirar a queixa, eu esqueço essa história de processo por calúnia. A gente recomeça. A senhora volta para morar com a gente quando a casa nova sair. O Lucas precisa da mãe. Pensa nele. Eu sorri, um sorriso cansado, mas firme. É justamente porque eu penso nele que eu vou até o fim. E quanto à casa nova, pode tirar o cavalinho da chuva. A senhora nunca mais vai morar em casa comprada com o meu nome. Ela saiu pisando duro, deixando o perfume pesado para trás, como uma nuvem tóxica. O Lucas veio correndo me abraçar. Vó, ela falou brava com você? Falou. Mas eu já apanhei da vida demais para ter medo de grito, meu amor. Naquela noite, antes de dormir, eu sentei na beira do colchão e fiz uma promessa silenciosa. Eu não podia apagar o que tinha acontecido. Não podia desfazer o fogo, nem a traição. Mas eu podia escolher como essa história ia terminar. E se dependesse de mim, não ia acabar com a velha queimando no esquecimento e a nora se mudando para uma casa nova com dinheiro de seguro. Ia acabar de um jeito bem diferente. Um jeito que fizesse todo mundo lembrar por muito tempo o que acontece quando subestimam uma avó disposta a tudo pelo neto. Nos dias que seguiram aquela visita da Carla, eu senti que a casa da Dona Lourdes encolhia. Não pelo tamanho, mas pela quantidade de pensamentos que eu carregava dentro de mim. Era papel, ligação, gente dando opinião. E por trás de tudo, o silêncio pesado do meu próprio filho, caminhando de um lado para o outro sem saber de que lado ficar. Uma tarde, a delegada me chamou na delegacia. Pediu para que eu levasse o Lucas também, mas deixou claro que ele seria ouvido com psicóloga, sala separada, tudo certinho. Eu fiquei com o coração na mão. Ele já tinha visto coisa demais para uma criança, mas eu sabia que a voz dele era importante. Quando chegamos, a psicóloga nos recebeu com um sorriso doce, cabelo preso num coque meio solto, jeito calmo de quem já ouviu muita dor sem se acostumar com nenhuma. Dona Marta, o Lucas vai ficar um tempinho comigo, tá bom? Só pra gente conversar, brincar um pouco, ver o que ele lembra. A senhora pode esperar aqui fora. Eu me abaixei, olhei pro meu neto nos olhos. Lembra do que eu te disse, meu amor. Você não precisa inventar nada, só conta a verdade. A verdade sempre foi a nossa maior força, tá bem? Ele assentiu, apertando meu dedo com força, e seguiu com ela. Enquanto isso, a delegada me chamou para a sala dela. Dona Marta, nós já ouvimos vizinhos, analisamos o laudo, cruzamos com o áudio. Não é exagero dizer. Esse caso está ganhando uma proporção bem maior do que um simples incêndio. Eu nunca pensei que um dia ia ouvir a palavra caso ligada ao meu nome, doutora. Eu respondi cansada. Eu só queria paz. Ela respirou fundo. Eu entendo. Mas a senhora também precisa saber que, quando mexe com seguro, com tentativa de fraude e, pior ainda, com risco de vida, a coisa fica séria. A seguradora já foi comunicada. Eles mandaram o contrato pra gente. E aí tem um detalhe que a senhora precisa ouvir. Meu estômago gelou. Que detalhe? O seguro foi assinado pelos dois, seu filho e a Carla. Mas a cláusula principal dizia que, em caso de morte da proprietária do imóvel, o valor seria pago integralmente aos beneficiários, que são justamente os dois. Eu já imaginava algo assim, mas ouvir de alguém de fora é diferente. Parece que a pancada vem dobrada. Quer dizer que, se eu tivesse morrido ali, eles iam receber tudo? É o que está em papel, dona Marta. Bonito. Eu passo uma vida juntando dinheiro, economizando em carne de segunda, em roupa, em remédio, e no fim, viro linha em contrato. Ela me olhou com pena, mas também com respeito. Eu sei que isso dói, mas eu também tenho uma notícia que talvez alivie um pouquinho. A seguradora suspendeu qualquer pagamento. Com o laudo e os indícios de crime, ninguém vai colocar a mão nesse dinheiro tão cedo, e se depender do Ministério Público, talvez nunca coloquem. Por dentro, algo riu. Não foi um riso de alegria, mas de vingança começando a ganhar forma.
Era como se o plano dela começasse a desabar por onde mais ela confiava, pelo bolso. Quando saí da sala da delegada, o Lucas já estava me esperando, com um copo de suco na mão. A psicóloga sorria, de canto. Ele é um menino muito atento, Dona Marta. Falou com clareza, mas também mostrou muito medo. A senhora tem razão em proteger esse menino. É nítido que ele se sente mais seguro com a senhora. Na volta para a casa da Lourdes, ele se encostou no banco e, pela primeira vez em dias, falou de outra coisa. Vó, será que na casa nova a gente pode ter um quarto só nosso? Tipo, nosso mesmo, sem ninguém mandando a gente sair? Aquela frase entrou no meu peito como faca e remédio ao mesmo tempo. Pode, meu amor. E eu vou te dizer mais. Na próxima casa em que eu morar, ninguém vai me chamar de hóspede. Eu prometo. À noite, o Rafael apareceu de novo. Olhos fundos, barba por fazer, camisa amassada. Mãe, o advogado da Carla disse que isso tudo é perseguição, que aquele áudio é editado, que a senhora está influenciando o Lucas. Ele quer que a gente entre com processo contra a senhora. Contra mim? Perguntei, quase rindo. Eu escapei de morrer queimada e ainda vou ter que me defender por não ter morrido direito? Ele passou a mão na cabeça, desesperado. Eu sei que é absurdo, mãe, mas eles já começaram a mexer os pauzinhos. E tem mais uma coisa, a firma dele é forte. A Carla tem gente grande por trás. Pois então eles que venham com gente grande, respondi, sem levantar a voz. Porque eu vou com o que eu tenho. A verdade, o meu neto e uma velhinha que não tem mais nada a perder. Você devia pensar com quem é mais seguro ficar. Ele me olhou longo, como se procurasse o menino que um dia foi, lá dentro. Eu tô com medo, mãe. Bem-vindo ao meu mundo, Rafael. Eu também tô. A diferença é que eu escolhi com quem eu vou ficar, mesmo com medo. Naquela noite, enquanto o Lucas dormia abraçado em mim, eu tomei mais uma decisão silenciosa. Se eles tinham tentado me apagar por causa de papel e assinatura, eu ia mostrar o peso que uma caneta tem na mão de uma velha que aprendeu a apanhar da vida, mas também aprendeu a bater de volta sem encostar um dedo em ninguém. No dia seguinte, fui ao cartório com a advogada. Ela revisou comigo cada linha do meu testamento, da escritura da casa que já não existia em pé, dos bens que eu nem achava grande coisa, uma pequena poupança, um terreno na roça, umas aplicações que o banco vivia me oferecendo como investimento do futuro. Dona Marta, a senhora tem certeza de que quer tirar o seu filho como herdeiro direto? Tenho. Por enquanto, tenho. E deixar tudo para o Lucas com a administração em nome da senhora enquanto estiver viva? É isso. Se um dia o Rafael provar com atitude que merece voltar para o meu testamento, a gente conversa. Mas hoje, quem me salvou da morte foi o neto, não o filho. Assinei cada papel com uma calma que eu mesma não conhecia. Era a minha vingança começando, não com grito, não com tapa, mas com decisão. Quando saí, a cidade parecia a mesma. O sol, o trânsito, o barulho de ônibus. Mas por dentro, eu tinha mudado de lugar. Eu não era mais a mãe do Rafael ou a sogra da Carla. Eu era a dona da própria história. E se eles quisessem brigar por algo, que brigassem com a lei e com a consciência, não com a minha fragilidade. Naquele dia, eu dormi um pouco melhor. Ainda cansada, ainda com medo. Mas pela primeira vez, com a sensação de que quem tinha acendido o fósforo ia começar a sentir o calor das próprias escolhas. As coisas começaram a andar mais rápido quando a delegada me ligou dizendo que o Ministério Público tinha oferecido denúncia contra a Carla por tentativa de homicídio qualificado e fraude contra o seguro. Eu nunca imaginei que essas palavras iam fazer parte do meu vocabulário, mas ali estavam. Fria, dura, oficial. E o meu filho? Perguntei, com o peito apertado. Por enquanto, ele entra como investigado, Dona Marta. A participação dele ainda não está clara. Mas a postura que ele tiver daqui para frente pode pesar muito a favor ou contra. Poucos dias depois, veio a notícia da audiência de guarda do Lucas. Eu tremi inteira. Era ali que, de fato, eu podia ganhar ou perder o direito de ser o porto seguro do meu neto. E também era ali que a Carla certamente viria com as garras escondidas nas luvas bonitas. No dia da audiência, vesti a melhor roupa que eu tinha. Nada de luxo, mas bem passada, limpa,
com aquele cheirinho de sabão que sempre me acompanhou. O Lucas estava de camisa polo, cabelo penteado pro lado, um nervoso visível no jeito de segurar minha mão. Vó, e se a juíza mandar eu voltar para casa com a mamãe? Se isso acontecer, meu amor, a gente recorre. Mas eu acredito que Deus não ia te tirar de perto de mim depois de tudo o que você fez para nos salvar. Fica em paz. Quando entramos na sala, eu vi a Carla sentada ao lado do advogado. Ela usava um tailleur claro, maquiagem impecável, expressão ensaiada de mãe injustiçada. Ao lado dela, o Rafael parecia menor do que nunca. Ombros caídos, olhar perdido. Eu não sabia se sentia raiva, pena ou as duas coisas. A juíza, uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto e olhar firme, começou explicando que aquela audiência não era para espetáculo, e sim para proteger uma criança. Eu gostei dela logo de cara. Primeiro, ouviu a psicóloga do fórum, que tinha conversado com o Lucas dias antes. Excelência, é nítido que o vínculo de afeto e segurança dele é com a avó. Ele demonstra medo da mãe, diz que ela grita muito, que fala coisas ruins. Fala do pai com ambivalência, ama, mas descreve um homem ausente, confuso. A Carla revirou os olhos discretamente. Eu reparei. A juíza também. Depois, foi a vez da delegada apresentar de forma resumida o áudio que o Lucas gravou. Não reproduziram tudo, mas os trechos principais. Quando a voz da Carla saiu pelos alto-falantes, fria, calculando incêndio como se falasse de trocar sofá, eu vi a máscara dela rachar por um segundo. Isso foi tirado de contexto, o advogado dela disse, rápido. Minha cliente estava nervosa, exagerando. Nunca teve intenção real de fazer nada disso. A juíza fez uma anotação. Então por que o laudo aponta o uso de produto inflamável em pontos estratégicos da casa? Perguntou a promotora. Pode ter sido curto, pode ter sido outra pessoa, um terceiro interessado, qualquer coisa. Terceiro interessado? A juíza levantou o olhar. Quem seria, doutor? Ele pigarreou, desconfortável. É, apenas uma hipótese, excelência. Não temos como afirmar. Quando chegou a minha vez de falar, as pernas balançaram, mas a voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não tô aqui para fazer drama, doutora. Drama eu já vivi o suficiente naquela rua vendo minha casa queimar. Eu só sei de uma coisa. Se não fosse o meu neto, eu e ele estaríamos mortos. Eu vi homens entrando na minha casa. Vi fumaça saindo da minha janela. E ouvi com esses ouvidos a voz da minha nora tratando a minha vida como obstáculo. Eu não tenho estudo, mas tenho memória. E eu não vou esquecer. A juíza me ouviu sem me interromper. Depois, chamou o Rafael. Senhor Rafael, o senhor confirma que assinou o contrato de seguro? Ele respirou fundo, olhou para mim, olhou para o filho, e eu vi ali o momento exato em que ele escolhia de que lado ia ficar. Confirmo, excelência. Assinei. Mas eu assinei sem ler tudo, confiando na minha esposa. Errei. Eu ouvi, sim, falas dela sobre acidente, sobre vida que andaria se algo acontecesse com a minha mãe. E eu fui covarde. Não denunciei, não enfrentei. Eu estava vendo o perigo crescer na minha frente e fingi que não via. Se isso me faz cúmplice, eu tô pronto para responder. Mas eu nunca toquei fogo em nada. E eu imploro que o meu filho fique com quem cuidou dele de verdade. A mãe que eu tive, não a mãe que eu escolhi mal para ele. A Carla virou para ele, chocada. Você tá louco, Rafael? Você vai jogar a nossa vida fora por causa dessa velha? O silêncio que caiu na sala foi pesado. A juíza endureceu o rosto. Senhora Carla, modere as palavras. O tribunal não é sala de discussão de família. De repente, a promotora pediu para exibir mais um vídeo. Eu não sabia qual era. Foi aí que veio o segundo choque do dia. No telão improvisado, apareceu uma gravação das câmeras de segurança de uma rua próxima à minha casa, no dia do incêndio. Nela, dava para ver claramente a Carla parada na esquina, falando ao telefone, olhando para o relógio, observando o movimento. Alguns minutos depois, os dois homens que eu tinha visto no portão aparecem caminhando em direção à minha casa. Ela faz um gesto discreto, como quem confirma algo, e se afasta. O que a senhora fazia ali, minutos antes do incêndio, Carla? A promotora perguntou. Eu fui só pegar um documento com um amigo do trabalho. Não tem nada a ver.
Amigo esse que se recusa a depor, se escondeu e está sendo procurado? Completou a promotora. Conveniente. Eu olhava aquela cena sem piscar. Cada detalhe era uma peça se encaixando. No fim da audiência, depois de ouvir todo mundo, a juíza respirou fundo e deu a decisão provisória ali mesmo, na frente de todos. Considerando o teor dos laudos, das gravações, do depoimento da criança e dos adultos envolvidos, eu determino guarda provisória do menor Lucas à avó materna, Dona Marta. A genitora, Carla, terá visitas supervisionadas, a serem agendadas e acompanhadas pela equipe técnica. Quanto ao pai, Rafael, poderá visitar o filho na casa da avó, desde que não interfira nas decisões dela em relação à rotina da criança. As medidas poderão ser revistas após o fim da investigação criminal. A Carla se levantou, indignada. Isso é um absurdo! Eu sou a mãe! Essa velha está envenenando todo mundo contra mim! Eu vou recorrer, eu tenho direito! A senhora tem direito de recorrer, sim, respondeu a juíza com calma. Mas, por enquanto, quem tem direito de ser protegido é esse menino. Naquele momento, o Luiz, o oficial de justiça, entrou na sala com um papel na mão e cochichou algo no ouvido da juíza. Ela leu rapidamente e completou. Ah, e mais uma coisa. Acabo de receber informação de que foi decretada sua prisão preventiva, Carla, a pedido do Ministério Público, pelos riscos de coação de testemunhas e continuidade das ações. A senhora será encaminhada agora mesmo à delegacia. O silêncio virou um burburinho. A Carla empalideceu. Prisão? Eu? Isso é coisa da senhora, né, velha? Dessa vez, eu não respondi. Não precisei. Quem respondeu foi o Lucas, com a vozinha trêmula, mas firme. Mãe, para. Você quase matou a vovó. Quase me matou. Eu não quero ir embora com você. A polícia entrou, pediu que ela entregasse bolsa, celular. Ela saiu algemada, ainda que discretamente, olhando para mim como se prometesse vingança. Mas no fundo, eu sabia. A vingança já tinha mudado de lado. Naquele dia, enquanto saíamos do fórum, o sol parecia outro. Eu estava exausta, mas leve. O Rafael veio ao meu lado. Mãe, eu não mereço, mas... Obrigado por ter cuidado dele enquanto eu fui covarde. Não foi por você, não. Respondi, sem crueldade, mas sem suavizar. Foi por ele. Se quiser recuperar alguma coisa comigo, começa cuidando dele também. Ele chorou. Não como homem que se faz de vítima, mas como menino que, enfim, admitia o estrago que tinha permitido. Eu não recuperei a casa. Não recuperei a confiança inteira, mas, naquele dia, eu ganhei algo que a Carla nunca imaginou que eu teria. Voz. E com a guarda do meu neto nas minhas mãos, o jogo tinha virado de vez. Depois da audiência e da prisão preventiva da Carla, a vida não virou um conto de fadas. Longe disso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que o chão sob os meus pés não era feito de fósforos esperando uma faísca. Eu e o Lucas fomos morar por um tempo num pequeno apartamento que a prefeitura ofereceu como moradia provisória para vítimas de desastres. Era simples, sala pequena, 2 quartos, cozinha apertada. Mas tinha uma coisa que a casa que pegou fogo não tinha há muito tempo: paz. Na primeira noite lá, o Lucas correu pelo corredor curto, como se fosse um campo de futebol. Vó, esse quarto aqui pode ser o meu? Pode, uai. Só não vale mudar de ideia amanhã, hein? Ele riu, e o som daquela risada encheu o espaço vazio como se fosse mobília cara. Aos poucos, fomos ajeitando as coisas. Ganhei doações de vizinhos, roupas, utensílios, uma cama usada, uma geladeira pequena. Eu, que sempre me orgulhei de ter tudo comprado com suor, aprendi a aceitar ajuda sem sentir vergonha. Porque agora eu sabia. Vergonha não é receber um prato de comida. Vergonha é planejar a morte de alguém por causa de uma casa. O processo criminal seguia seu curso. A Carla, do presídio, tentou mandar recado pelo advogado, dizendo que, se eu aliviasse os depoimentos, talvez ficasse mais fácil para todo mundo. Eu nem respondi. Encaminhei tudo para a delegada e para a advogada. Eu tinha prometido que ia até o fim. E promessa de velha vale mais do que contrato assinado em papel grosso.
O Rafael começou a aparecer com mais frequência. No começo, chegava tímido, trazendo sacola de supermercado, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Eu não facilitava. Entra, senta. Se quiser ajudar, lava a louça. Aqui ninguém tem lugar cativo, não. Ele obedecia em silêncio. Aos poucos, vi que aquela rotina simples, lavar pratos, ajudar o filho na lição, buscar na escola, era mais castigo e mais cura do que qualquer bronca minha. Um dia, ele sentou na mesa da cozinha e falou, olhando para o tampo de madeira gasto: "Mãe, eu fui na terapia que a advogada indicou." "Ah, é? E o que o doutor falou?" "Falou que eu passei a vida tentando agradar todo mundo para não desagradar ninguém. E com isso, deixei a senhora em perigo. Deixei o meu filho com uma mãe, que ele tinha medo. Deixei a minha própria consciência para trás. Disse que agora é hora de escolher de quem eu quero ser pai de verdade, do Lucas ou das minhas desculpas." Eu fiquei calada por um tempo. Depois falei baixinho: "Se você tiver coragem de ser pai do Lucas, o resto a gente vê no caminho. Mas não espera que eu esqueça de uma hora para outra, não. Cicatriz não some. Ela só para de doer o tempo todo." Ele assentiu, com os olhos cheios d'água. E ali eu percebi que, talvez, a minha vingança não fosse ver ele destruído. Minha vingança verdadeira seria ver ele carregando o peso da consciência, mas usando isso para ser melhor para o meu neto. Isso doía mais fundo e durava mais tempo do que qualquer castigo imediato. Meses depois, veio a sentença do processo da Carla. A advogada me ligou antes mesmo de eu ver no papel. Dona Marta saiu. Ela foi condenada por tentativa de homicídio qualificado, tentativa de fraude ao seguro e ainda por colocar em risco a vida do próprio filho. Pegou uma boa pena. Vai recorrer, claro, mas dificilmente escapa de cumprir uma parte presa. Eu fiquei em silêncio, sentindo um misto de alívio e luto. "E o dinheiro do seguro?" perguntei. "Totalmente bloqueado. E com os processos cíveis que estamos alinhando, a tendência é que qualquer ressarcimento seja destinado à senhora e ao Lucas, não a ela. A casa não volta, mas a justiça está fazendo o caminho dela." Naquele dia, eu sentei na cama, abracei o travesseiro e chorei. Não era mais o choro desesperado de quem está no meio do fogo. Era o choro cansado de quem chegou do outro lado da ponte, olhando para trás e vendo tudo o que quase perdeu. O Lucas entrou no quarto devagar. "Vó, você tá chorando porque perdeu a casa?" "Também, meu amor. Mas hoje eu tô chorando mais porque a gente não perdeu a nossa vida. E porque você foi mais corajoso do que muito adulto por aí." Ele se aproximou, colocou a mãozinha no meu rosto. "Se um dia você tiver medo de novo, você me conta, tá? Porque aquele dia, quando eu falei para a senhora não voltar para casa, eu também estava morrendo de medo. Mas eu pensei, se a vovó confia em mim, eu tenho que falar." Eu sorri, ainda com lágrimas. "Pois fica combinado assim. Você cuida de mim com a sua coragem, e eu cuido de você com tudo o que eu sei da vida. A gente faz um acordo." Com o tempo, a gente conseguiu, com a ajuda da defensoria e de um programa social, financiar uma casinha pequena em outro bairro. Não era grande, não tinha varanda, não tinha as plantas que eu mesma havia cuidado por anos. Mas tinha um portão simples, uma sala onde cabia um sofá e a nossa risada, um quarto para o Lucas cheio de desenhos colados na parede e um quarto para mim com uma cama que não rangia tanto. Na escritura, um nome me fez sorrir. Proprietário, Lucas Ferreira, representado por sua avó, Marta. Dessa vez, ninguém ia poder dizer que eu estava de favor. E se algum dia alguém ousasse achar que eu era peso, bastaria olhar para o papel para lembrar quem segurou quem. O Rafael continuou presente. Não perfeito, não transformado da noite para o dia, mas presente. A juíza manteve a guarda comigo, mas reconheceu o esforço dele em mudar. E eu, aos poucos, fui lhe dando espaço, não porque ele merecesse completamente, mas porque o Lucas merecia ter um pai tentando acertar. Um domingo, estávamos os três na nova sala. Eu costurando, o Lucas montando um quebra-cabeça e o Rafael lendo um livrinho de histórias que ele mesmo trouxe. "Mãe", ele disse de repente, "eu queria te pedir uma coisa." "Pode pedir. Não vou prometer que dou, mas pode pedir." "Eu queria que um dia o meu nome voltasse para o seu testamento. Não pelo dinheiro, pelo que isso representa. Mas eu quero ganhar isso, não pedir de graça."
Me deixa provar? Eu respirei fundo. A velha Marta de antes talvez tivesse amolecido na hora. A de agora escolheu outro caminho. Rafael, hoje, quem tá no meu testamento é quem me tirou da morte, não quem me levou para a beira dela. Se um dia eu sentir que você virou esse tipo de pessoa pro Lucas, a gente volta a conversar. Por enquanto, a herança que você tem é essa aqui. Prato para lavar, filho para educar, visita para não faltar. Se cuidar bem disso, talvez eu mude os papéis mais para frente. Senão, o que você perder aqui, você nunca mais recupera em lugar nenhum. Ele enxugou os olhos e sorriu de um jeito meio torto. Justo. Naquela noite, depois que os dois dormiram, eu fiquei sozinha na cozinha, olhando pela janelinha para o quintal pequeno, onde um varal improvisado segurava nossas roupas. O vento balançava as peças como bandeiras de um país que, apesar de tudo, ainda estava de pé. Pensei na Carla, trancada num lugar frio, longe dos planos de casa nova, de vida perfeita, de seguradora. Pensei no seguro bloqueado, na fama dela na cidade, nas pessoas comentando: lembra daquela que tentou queimar a sogra por causa de herança? Pois é, tá pagando até hoje. Eu não senti prazer na desgraça dela. Eu senti justiça. A verdadeira vingança não foi vê-la presa, foi saber que no fim quem saiu de cena não fui eu como ela planejou, foi ela. E no lugar que ela queria ocupar, o de dona de casa, de destino e de futuro, ficou justamente quem ela achava descartável. Uma velha de 68 anos com um neto de 8 de mãos dadas. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje. Apaguei a luz da cozinha, fechei a porta e fui deitar. Antes de dormir, olhei para o Lucas respirando fundo, tranquilo. Toquei de leve na testa dele e sussurrei: obrigado por ter me avisado naquele dia, meu amor. Você não salvou só a minha vida. Salvou também a pessoa que eu descobri que eu ainda podia ser. E pela primeira vez desde o incêndio, eu dormi sem medo de não acordar no dia